O que uma pessoa precisa fazer se ela tiver um episódio de dor lombar? Por que eu estou mostrando esse gesto? Pegar um objeto no chão, pegar um peso no chão? Porque a maioria das pessoas acabam desenvolvendo um episódio de dor na coluna buscando um objeto no chão ou fazendo um exercício na coluna, arrumando a casa, enfim, são situações muito comuns que as pessoas acabam desencadeando um primeiro episódio de dor na coluna. E pegar um objeto no chão faz mal para a coluna? Não. A coluna é uma estrutura extremamente forte e é seguro buscar um objeto no chão. Inclusive, esses pezinhos aqui são pesos que eu utilizo no processo de educação para educar os meus pacientes acerca do medo em relação aos gestos temidos. Mas já que isso não faz mal para a coluna, o que causa dor na coluna eu vou explicar também. Mas o mais importante nesse vídeo é que eu vou te mostrar o que uma pessoa com dor lombar precisa fazer. Então vamos lá. Ao ter um episódio de dor na coluna, o que uma pessoa precisa fazer? O primeiro passo é entender que mais de 90% das crises de dor na coluna, dos episódios de dor na coluna, não tem relação com uma lesão, com uma alteração tecidual. A sua coluna está saudável. Você não precisa procurar por exames de imagem. Por quê? Porque hoje os estudos mostram que quem faz exames de imagem pioram o prognóstico, ou seja, passam por tratamentos equivocados porque as chances de ter um diagnóstico falso positivo é muito grande. Mais de 90% das dores de coluna estão relacionadas com os nossos hábitos, ou seja, com os nossos comportamentos gerais, com o que você faz no seu dia a dia e com o seu estilo de vida. Ao ter um episódio de dor na coluna, intuitivamente a pessoa pensa que precisa parar com as suas atividades e ficar quieta até a dor melhorar. Mas esse não é o melhor caminho. O melhor caminho é continuar ativo dentro das suas condições, de forma tranquila. Ou seja, dificilmente um paciente consegue ficar tranquilo com uma dor na coluna sem ouvir isso de um profissional. Nesse caso, você vai precisar passar por uma consulta para receber uma avaliação apropriada para entender os fatores que estão causando a sua dor. E o recomendado não é que faça um exame de imagem, porque vai aparecer um monte de achado degenerativo, só que esses achados degenerativos, todos aqueles resultados que aparecem nos exames de imagem, eles são normais da idade. A maioria deles não tem relação nenhuma com o desenvolvimento de dor. Só que, a partir do momento em que o indivíduo observa aquele tanto de nome técnico, isso aumenta os níveis de preocupação. Isso pode fazer com que o paciente fique mais vigilante, ou seja, se torne um paciente hipervigilante. Isso reforce o medo em relação à dor e coloca o paciente em comportamentos de evitação. E esses fatores contribuem para a persistência da dor. Aspectos cognitivos e comportamentais relacionados a medo e comportamentos de evitação contribuem para a cronificação da dor lombar. Ou seja, você deve procurar um fisioterapeuta de preferência, porque dentro do tratamento precisa envolver exercícios. Então, com o intuito de economizar avaliações, procedimentos, economizar com saúde e receber um tratamento apropriado, o melhor caminho é buscar diretamente um fisioterapeuta especialista no tratamento da dor. Mas o que vocês precisam ter de forma muito clara é que em um primeiro episódio de dor lombar, o prognóstico é favorável. Mesmo que você não faça nada e só permaneça ativo dentro do seu dia a dia, dentro das suas condições, do que você tolera fazer no dia a dia, as chances da dor melhorar espontaneamente são muito grandes. A gente observa que para uma primeira crise de dor, os estudos mostram que grande parte dos pacientes vão melhorar naturalmente entre 6 e 12 semanas. Isso de forma espontânea. Só que aqui eu quero destacar uma observação. Você pode melhorar sozinho, naturalmente. Mas por que é tão importante buscar um profissional logo de imediato
ao ter um primeiro episódio de dor na coluna, para evitar as chances de desenvolver a cronificação da dor. Hoje, as evidências mostram que 65% dos pacientes que melhoram espontaneamente, eles voltam a ter novos episódios de dor ao longo do primeiro ano, depois da recuperação. Então, dentro desse período, é muito comum ter novos episódios de dor. E dor crônica não é só aquela que você sente diariamente, todos os dias. Dor crônica é aquela também que ultrapassa 3 meses e repete. Ou seja, o indivíduo que tem crises ao longo do ano, ele tem uma crise, passa um período em crise, melhora, mas daqui a algumas semanas ou meses ele tem novas crises. E esse cenário se repete. Existem 3 tipos de dores crônicas, que é a dor crônica contínua, o indivíduo que sente dor todos os dias. Tem a dor recorrente, que é o indivíduo que tem crises, onde ele recupera totalmente, mas logo tem novas crises. E tem o indivíduo que tem dor crônica contínua com flare-up. Ele tem dor todos os dias de baixo grau e ainda entra em períodos de crise, escapes de dor. Ao ter um primeiro episódio de dor na coluna, você pode ficar tranquilo. Não precisa ficar preocupado porque não se trata de algo grave. Porém, além do prognóstico ser favorável, é importante que você procure a ajuda de um profissional para evitar a cronificação. Por mais que a sua dor melhore espontaneamente, muito provavelmente você vai ter novos episódios de dor, porque os fatores que levaram você ao desenvolvimento da dor provavelmente continuam fazendo parte do seu contexto. Yuri, o que causa dor na coluna? Eu gosto de dividir de forma didática para explicar aos meus pacientes em 2 grandes blocos, esferas, enfim. Dor de coluna é um problema multifatorial, ou seja, não tem uma única causa. É a junção de vários fatores do seu contexto que estão causando a dor, a persistência ou a piora dela ao longo do tempo. Para ficar mais didático, significa que dentro do seu dia a dia estão existindo, de um lado, comportamentos não saudáveis que irritam a sua coluna e precisa ser identificado dentro de uma avaliação. E esses comportamentos são os gatilhos que vão desencadear a dor. E aí, se o indivíduo tem dentro do seu dia a dia comportamentos não saudáveis que estressam a sua coluna, talvez pegar um objeto no chão aumente a demanda de estresse e seja a última gotinha d'água que faltava para desencadear um episódio de dor. O movimento não é o vilão, não é a causa da dor. É a junção de comportamentos estressantes para a coluna que podem levar ao desenvolvimento e o estresse do movimento, pegando peso, pode ser a última gotinha d'água que faltava para sensibilizar o segmento. Beleza? Então, esse é o primeiro aspecto, os comportamentos irritativos. E, em segundo plano, mas não menos importante, talvez até mais importante, os fatores que favorecem o desenvolvimento e a cronificação, assim como o agravo da dor. Sim, existem fatores que podem nos deixar mais propenso ao desenvolvimento da dor. São múltiplos e estão relacionados principalmente com o estilo de vida. Vamos a exemplos: a qualidade do sono, os níveis de exercício físico, de atividade ao longo da semana que podem estar baixos, ou seja, o indivíduo sedentário, ou exercícios passando da conta para o que o indivíduo tolera. Estar passando por um período de vida com muita preocupação, nível elevado de estresse, ansiedade, ou ter humor deprimido, a alimentação, tabagismo, o medo da dor, os comportamentos de evitação como consequência da dor, pensamentos catastróficos, enfim, existe uma série de fatores que podem favorecer o desenvolvimento da dor e quando a dor se desenvolve, também podem levar à perpetuação, ou seja, à cronificação. É por esse motivo que você não precisa se preocupar com exame de imagem. O mais importante para solucionar a sua dor é fazer uma avaliação clínica para identificar todos os fatores que estão causando a sua dor,
assim como aqueles que estão favorecendo o desenvolvimento e a persistência dela e que vão te fazer ter novos episódios no futuro. É dessa forma que você vai receber as melhores orientações para incluir na sua rotina, com o intuito de melhorar os comportamentos gerais, ou seja, os comportamentos que estão causando a sua primeira crise de dor na coluna. Então, o melhor a se fazer em um episódio de dor na coluna é procurar um fisioterapeuta especialista, porque nesse caso você vai passar por um processo de triagem, vai passar por uma avaliação que identifique todos esses aspectos e, além disso, você vai receber técnicas responsáveis por reduzir a irritação da coluna e obter o controle da dor, a melhora da dor. Isso é o que eu faço aqui com os meus pacientes de atendimento presencial e também de teleconsulta, porque na maioria das vezes o tratamento é ativo, é feito com exercícios terapêuticos específicos que eliminam a irritação, vamos dizer assim, da coluna e controlam a dor, junto com orientações específicas para a rotina do indivíduo de acordo com aquilo que ele faz que causa a sua dor, ou melhor, com os fatores contextuais que estão favorecendo o desenvolvimento e a persistência da dor. Você precisa de orientações para melhoria dos comportamentos gerais e melhoria do estilo de vida. E quem vai te ajudar nesse processo de mudança comportamental é o fisioterapeuta. E quando alguns pacientes têm a oportunidade também, talvez um trabalho multi com outros profissionais, um psicólogo, um nutricionista, um personal, mas para acelerar o processo de recuperação e tirar você de futuros episódios, te colocar num espectro preventivo, o fisioterapeuta é o profissional que vai te ajudar, tá? E não é essa fisioterapia do plano de saúde. Infelizmente, os serviços no plano de saúde deixam a desejar porque o plano de saúde limita o profissional, não permite que o profissional gere um atendimento de valor, porque, infelizmente, quem atende por plano de saúde precisa atender muitos pacientes. É por isso que os atendimentos são rápidos, só solicitam exames e não entregam aquilo que de fato o paciente necessita. Beleza? Então, se você já teve uma crise de dor na coluna e isso está repetindo, muito provavelmente esse vídeo vai ter esclarecido. Provavelmente você já fez alguma identificação de fatores que podem estar influenciando na sua dor. E se você acha que esse conteúdo aqui te beneficiou e pode beneficiar outras pessoas, deixa a sua curtida para o YouTube entender que faz sentido e que ele possa levar esse conteúdo para outras pessoas, ou compartilhe aqui no grupo da sua família, das pessoas que você sabe que sofrem com dor na coluna e precisam de ajuda. E se você quiser ter a minha ajuda, eu vou deixar aqui na descrição o meu perfil do Instagram. Vai lá, entra lá, no link da minha bio no Instagram tem um botãozinho que você clica agendar consulta e você pode entrar em contato diretamente comigo para tirar as suas dúvidas acerca da sua situação e de como funciona o tratamento. Tudo bem? Eu espero ter ajudado e, para reforçar mais uma vez, em um primeiro episódio de dor, fique calmo, evite repouso absoluto e se mantenha ativo dentro das suas condições. O prognóstico é favorável, você vai melhorar rápido, entre 6 e 12 semanas, e para favorecer essa melhora e tirar você da possibilidade de futuros episódios, procure um fisioterapeuta especialista. É isso, pessoal.